Vamos resolver agora a questão 39 do vestibular da UEM de 2021. Considere a função real. F de x é igual a tangente de x menos π4. Assinale o que for correto. O gráfico de f intersecta o eixo das abscissas para todo x pertencente aos reais, onde a gente tem π sobre 4, 5π sobre 4 e 9π sobre 4 e assim sucessivamente. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber se para esses valores de x, realmente o nosso gráfico ele vai intersectar o eixo das abscissas. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, para intersectar o eixo das abscissas, o que tem que acontecer? A gente tem que ter uma tangente de alfa que tem que ser igual a zero, porque quando é igual a zero, ele intersecta o eixo das abscissas. Então, o que acontece? O alfa ele tem que ser igual a κπ, certo? Porque quando eu tenho κπ com o k igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, o que acontece? A gente vai ter uma tangente igual a zero. Então, o que vai acontecer? Esse x menos π sobre 4, onde x é esses valores aqui, vai ter que ser igual a κπ, ou seja, vai ter que ser um valor de π inteiro. No caso, vai ter que ter um valor inteiro multiplicando o π. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o teste. Vamos começar ali com o π sobre 4 para x menos π sobre 4. Π sobre 4 menos π sobre 4 é igual a zero, portanto, isso é igual a κπ, quando k é igual a zero. Beleza, vamos agora para o 5π sobre 4. Eu vou ter 5π sobre 4 menos π sobre 4. Isso aqui vai ser igual ao quê? 5 menos 1 é 4, então 4π sobre 4, isso aqui vai ser igual a π. Então, aqui eu tenho k igual a 1. Para o 9π sobre 4, mesma coisa, vai ficar 8π sobre 4, que no caso é 2π. Então, como a gente tem aqui que para cada valor ele aumenta o quê? Ele aumenta 4, a gente sempre vai ter, no caso aumenta 4 aqui no numerador, a gente sempre vai ter um valor de κπ, no caso um valor de k inteiro, multiplicando π. E esses valores sempre vão zerar a nossa tangente, logo sempre vai intersectar o eixo das abscissas. Portanto, a sentença 1 está correta. Beleza, então, vamos para a sentença 2. O que eu tenho na sentença 2? Na sentença 2, ele diz que a função f não é periódica. A nossa função f é a função tangente, mas ela é sim uma função periódica. Por quê? Porque o gráfico da função tangente é basicamente esse daqui. A gente vai ter esse comportamento aqui. Daí aqui ela vai chegar em um ponto onde eu tenho π meios, certo? Para o alfa igual a π meios, e aqui ele vai repetir o mesmo processo, ele vai ter essa mesma curva e assim sucessivamente. Isso é basicamente o comportamento de uma função periódica. A única coisa que a gente tem aqui é que esse π quarto, ele representa o quê? Ele apresenta um atraso de fase. Mas como a gente tem esse atraso de fase, isso quer dizer apenas que o nosso gráfico está deslocado para a direita, não quer dizer que a gente vai ter que a função não é mais periódica. Não, a função tangente é uma função periódica, mas nesse caso é uma função com atraso. Portanto, como aqui ele disse que não é periódica, a gente pode dizer que a sentença 2 está incorreta. Beleza, então, vamos para a sentença 4. Na sentença 4, ele diz que o domínio de f de x pertencente aos reais, onde x tem que ser diferente de 4k mais 1, que multiplica π e divide por k, onde o k pertencente aos inteiros. Então, vamos verificar. O que eu sei que é o domínio? O domínio é quando a gente encontra uma restrição dentro da nossa função, certo? Como eu tenho ali, basicamente, que a gente tem uma função tangente, eu sei que tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Então, eu sei, basicamente, que dentro do nosso cosseno, o que a gente tem que ter? Dentro do cosseno não pode ser zero, porque quando o cosseno é zero, o que vai acontecer? A gente vai ter uma indeterminação, porque a gente vai ter uma divisão por zero. Então, nosso cosseno de alfa vai ter que ser diferente de zero, certo? Logo, eu tenho que o alfa dentro do cosseno, como eu sei que o cosseno ele é zerado em κπ, eu sei que o alfa vai ter que ser diferente de κπ, certo? E o que acontece? Eu sei que o meu alfa é x menos π sobre 4, então eu vou substituir ali. O que eu vou ter? Eu vou ter basicamente x menos π sobre 4. Isso aqui tem que ser diferente de κπ, certo? O que vai acontecer então? Eu vou isolar o x porque eu quero saber o nosso domínio. Então, eu vou ter que x tem que ser diferente do que? O x tem que ser diferente de κπ mais π sobre 4. Então, como eu quero chegar nisso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o π em evidência, uma vez que aqui eu tenho π em evidência e aqui eu tenho π nos dois elementos. Então, eu vou ter x vai ser diferente de π,
que multiplica o quê? Multiplica K mais 1 sobre 4. Esses dois caras a gente pode fazer o MMC. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter x, vai ter que ser diferente do quê? De π, que multiplica o quê? 4K mais 1, e tudo isso aqui divide por 4. Simplesmente fiz o MMC. Daí você vai falar, Eduardo, então a expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Só que o que acontece, pessoal? A gente tem a grande pegadinha. Realmente a expressão é igual, as duas expressões são iguais. Só que aqui eu tenho que ele diz que os valores de x são os inteiros. Então, independente de qual valor inteiro, isso aqui não pode ser igual. Então, o x tem que ser diferente. Mas se você substituir k igual a zero, você vai ter π sobre 4. Porque você vai ter 4 vezes 0 mais 1, isso vai dar 1, 1 vezes π é π, e π dividido por 4. E o π dividido por 4 eu posso substituir. A gente viu aqui em cima que π dividido por 4, a gente tinha o quê? Quando π dividido por 4 era igual a x, a gente tinha que o resultado da tangente era igual a zero. Então, quando k é igual a zero, a gente tem que o valor do x pode ser sim π sobre 4. Então, portanto, o erro está aqui. Deveria ser inteiros asterisco, excluindo o zero. Como ele considera que todos os inteiros, a gente considera 4 errada, porque o zero pode sim ser substituído no lugar do k. Beleza, então, vamos para a sentença 8 agora. Eu tenho que a f de π meios é igual a f de 3π meios. Então, vamos fazer aqui na esquerda, para a gente ter mais espaço. Vou fazer aqui a sentença 8. O que eu vou ter na sentença 8? Eu tenho que f de π meios tem que ser igual a f de 3π meios. Então, eu tenho dentro da tangente, o que eu vou ter? Eu vou ter tangente de π sobre 2 menos π sobre 4. Tangente de π sobre 2 menos π sobre 4, π sobre 2 menos π sobre 4 é igual a π sobre 4. Então, eu vou ter tangente de π sobre 4. Basta fazer o MMC que você vai encontrar isso. Beleza, então? Eu sei que isso aqui é igual a tangente de 45 graus, que no nosso caso, isso aqui vai ser igual ao quê? A raiz de 2 sobre 2, certo? Beleza. Então, agora eu quero verificar se isso vai ser igual a tangente de 3π sobre 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter tangente de 3π que divide por 2 menos π sobre 4, certo? Essa aqui vai ser a nossa tangente. Se você fizer essa conta fazendo o MMC, o que você vai ter? Você vai ter 6π sobre 4 menos π sobre 4. Isso é tangente de 5π sobre 4, que também é igual a raiz de 2 sobre 2, porque esse ângulo aqui, ele é o ângulo equivalente ao quê? A 225 graus. Então, também vai ser raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque ele é 5, então ele é o equivalente de 45 e ele é no terceiro quadrante. Portanto, aqui o cosseno e o seno são negativos, menos com menos fica mais. Logo, eu sei que como ele tem 5 graus, eu já posso utilizar esse macete. Como ele tem 5 graus, ele é equivalente ao 45, certo? Entre os nossos ângulos notáveis. E eu sei, basicamente, que como ele está no terceiro quadrante, ele também vai ser positivo à nossa tangente. Então, basicamente, como os resultados são iguais, a 8 realmente está correta. Beleza, então, vamos para a nossa 16. A margem de f é igual aos reais. Isso é verdadeiro, porque observa o nosso gráfico. Ela vem aqui de baixo, onde eu tenho o menos infinito, e ela vai até lá em cima, onde eu tenho mais infinito. Isso aqui é basicamente o nosso gráfico de uma função tangente. Então, realmente, o gráfico da função tangente é o conjunto dos reais. Logo, a 16 está correta. Se a 16 está correta, as nossas corretas são a 16, a 8 é 1, 16 com 8, 24, com mais 1, 25. Logo, o nosso gabarito é 25. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 39 do vestibular da UEM de 2021. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para que assim a gente possa continuar ajudando você. É muito importante. Então se inscreve, ative as notificações, deixe seu like, porque assim você ajuda muito o canal. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.